Já vou começar tomando um gole d'água aqui, ó. Porque esse review vai ficar um negócio sensacional. Para começar aqui, ó, plaquinha mãe Z490i Gaming ROG Strix da Asus, ou da Asus, como vocês quiserem chamar. E eu vou mostrar para vocês um Hackintosh que ficou literalmente perfeito. E vai ser, acho que, o melhor Hackintosh que a gente montou aqui nos últimos tempos no canal. Quando eu falo melhor, não é só no quesito desempenho, porque o desempenho, ele com toda certeza vai ser inferior a um 12ª geração. Só que a gente está falando do melhor Hackintosh devido a funcionalidades. Ele literalmente funciona tudo. Virtualização, Android Studio, APIs mais novas do Android Studio, Quick Sync, aceleração de hardware para a parte de codec, H264, HEVC, H265, enfim, independente do uso que você quer fazer do Hackintosh, essa máquina com toda certeza absoluta vai te surpreender. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. O Universo Hackintosh é a sua maior referência brasileira quando o assunto é Hackintosh, e aqui embaixo na descrição do canal, na descrição do vídeo, não na descrição do canal, na descrição do vídeo você encontra, né, o acesso ao nosso Telegram, ao nosso Discord. São mais de 10, 12 mil pessoas aí conversando diariamente somente sobre tecnologia e Hackintosh. Mas bora lá, vamos ver como é que ficou esse review aqui, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. A começar pela tela que muita gente volta e meia me pede, e é o começo geralmente desses vídeos de review, é o NeoFet. O NeoFet ele mostra pra gente aqui, né, a versão do macOS, que nesse momento é a 13.5 e é a mais atual em que eu faço nesse momento, nessa data, né, é a mais atual que existe disponibilizada pela própria Apple, falando, né, sobre sistemas operacionais estáveis e disponibilizados oficialmente pela Apple. Não estamos falando do macOS Sonoma Beta, porque provavelmente entre hoje e amanhã já deve sair o Beta 6, inclusive do macOS Sonoma. Aqui ele identifica meu host, né, que é minha máquina física, de fato como um Hackintosh, pois afinal de contas ele é um Hackintosh rodando OpenCore, mas a gente já vai ver isso mais pra frente. E a SM BIOS que eu estou utilizando é de iMac 20,2, justamente por ser o que? Um Intel Core i9 10900K. Acima do 10850K ou 10900K, ele recomenda utilizar iMac 20,2. Caso contrário, né, se fosse, por exemplo, um i7, um i5 ou até mesmo um i3 de 10ª geração, ele iria recomendar de utilizar aí iMac 20,1. Então tá aqui as descrições mais básicas desse setup. E para finalizar, ou quase finalizando, sobre o próprio setup aqui em si, a parte física dele, a gente está utilizando uma AMD Radeon RX 580. Essa RX 580 é de 8 GB, não é a de 2048 Stream Processors, é a de 2304 Stream Processors, ou seja, é uma RX 580 original, inclusive das ROG, tem nota fiscal, tem caixa. Essa placa aqui eu não vendo por nada, é minha xodozinha e tem um total aí de 32 GB de memória em Dual Channel, e olhem ainda o que é que tem essa memória aqui. Ela tem 4133 MHz, tem latências extremamente baixas, se não estiver enganado, CL18 ou CL19. E a gente fala às vezes de DDR5, que são aí, começam, né, por exemplo, em 4800 megatransfers, porque não é mais um megahertz, só que elas têm, né, possuem aí latências extremamente muito mais altas. Então essa memória aqui praticamente não deixa a se desejar nada quando a gente fala sobre a banda de memória e desempenho, né, do nosso Hackintosh. E aqui ele identifica então como 10 cores, aí um Intel Core i9, e ele tem um total aí de 20 threads. Então, passado isso aqui, próxima carinha que a gente vai ver aqui é o Hacking Tool, porque ele traz ainda para nós ainda mais detalhes. Então a gente consegue ver novamente aqui o iMac 20,2, o macOS Ventura 13.5, o VDA Decoder como full suportado. E aqui, por mais que a gente às vezes monte Hackintosh com 12ª, 13ª geração, utilize GPUs dedicadas e compatíveis com o macOS, ele também aparece como full suportado, mas ele tem um pequeno aspas aí, problema para fazer o decode ou encode de H265, um tipo específico de vídeo que a gente vai ver mais para frente, que esse cara aqui funciona perfeitamente, porque ele vai utilizar as duas GPUs para fazer aí o trabalho de processamento, principalmente quando você exporta um H265 lá dentro do DaVinci Resolve ou algo, né, semelhante. Ele vai usar tanto a iGPU, a GPU integrada, que é uma Intel HD 630, e mais a GFX Zero, que é justamente a nossa placa de vídeo aí dedicada, que é a Radeon RX 580. Além disso, quando a gente vem aqui em Peripherals,
a gente consegue ver mais detalhes dessa placa-mãe, mais detalhes desse setup aqui. Então ele tem aí basicamente duas interfaces de rede. Ambas estão sendo identificadas como built-in, ou seja, como embutidas, e permitem a gente fazer aí a ingressão e o logação, fazer um logon com o nosso Apple ID aqui, nosso Apple ID, tá aqui ó, Gabriel Luquino, então estou logado normalmente com o meu Apple ID, a gente consegue acessar a Apple Store e tudo mais. E se você é, por exemplo, um desenvolvedor de software e codifica, né, aplicativos para iOS, tvOS e tudo mais, você pode utilizar um Hackintosh igual esse aqui e publicar normalmente aí na tua Apple Store sem problemas algum. Tem uma outra interface de rede aqui, que é aquela famigerada i225-V ou -5, que ela é, entre aspas, aí, nativa com o macOS. Não precisamos de cast para fazer a ativação dela, só que no Ventura a gente precisa fazer um export de uma cast lá do Monterey, do próprio macOS, para carregar em conjunto aqui com o Ventura e fazer a correta ativação dela, e ela está aqui já funcionando certinho, bonitinho. Já foi feito até mesmo um mod, né, no firmware dela para possibilitar esse funcionamento aí transparente. Aqui a gente consegue ver as duas plaquinhas de vídeo novamente, aí HD não, é UHD 630, mais a RX 580, trabalhando todas em conjunto, e temos aqui os codecs de áudio, que basicamente, né, é o nosso som onboard e mais o nosso som aí que trafega pela HDMI e também pela DisplayPort aí da nossa placa de vídeo. Aqui na próxima aba, no boot, a gente consegue ver justamente a versão corrente do OpenCore que eu estou utilizando nessa máquina aqui, a versão 0.94, e a última versão disponível é a versão 0.94, ou seja, esse Hackintosh aqui está 100% atualizado, ou seja, com a última versão estável no macOS, disponibilizado oficialmente pela Apple, e com a última versão aí do OpenCore. Mas as casts, será que elas estão com as últimas versões? Bom, podemos ver aqui justamente na aba Extensions, quando a gente vem aqui nessas setinhas, ele faz o refresh de cada um, ó, ele vem preenchendo as versões. Se algum item ficar em vermelho, é porque ele não está atualizado. E como é o caso aqui desse Hackintosh, ele ficou todos os itens verdes, ou seja, todas as casts elas estão atualizadas. Diferente, por exemplo, até mesmo de outros setups que eu mostro aqui, tem uma cast nova, que é a ITLWM, que é para trazer justamente o suporte ao funcionamento da rede Wi-Fi integrada com o macOS nativamente aqui, ó, como vocês podem ver. E eu estou utilizando a placa de rede qualquer, aqui ó, em System Peripherals, a gente consegue ver aqui, ó, CNVI Wi-Fi Module, ou seja, né, é um módulo compatível de Wi-Fi, que a gente consegue ver aqui na aba PCIe de PCI Express. Aqui, se eu não estiver enganado, vai trazer todo o modelo completo dessa plaquinha aqui. Cadê ela? Só temos que achar ela aqui, ó, Ethernet não, aqui ó, Network. Ele também não mostra, mas é uma AX201 da Intel que trafega pelo protocolo CNV aí, que aí ele não é compatível, por exemplo, ao colocarmos aquelas BCM94-360NG, justamente porque aquelas lá são um protocolo mini PCI Express mais USB. Mas já essas aqui, que são a AX201, a AX211, por exemplo, elas são CNVI, mas é CNV-IO mesmo que se fala, né, o protocolo aqui, elas não são compatíveis a gente fazer a troca. Aí com isso a gente pode até mesmo, por exemplo, né, colocar aí um adaptador para NVMe, colocar a plaquinha BCM94-360CD de duas antenas e ter acesso ao Wi-Fi, ao Bluetooth e até mesmo ao AirDrop. Mas do jeito que está aqui, ficou tanto o Wi-Fi quanto o próprio Bluetooth funcionando perfeitamente. Esse kit aqui, a gente demonstrou toda a criação da Wi-Fi dele, da Wi-Fi não, da EFI, na última live. Vou até deixar os links aqui em cima nos cards, ou até mesmo aqui embaixo na descrição. Só que essa live, na qual eu ensino a fazer toda a criação, né, de uma EFI, 100% em OpenCore, 100% aí vanilla, sem modificações do macOS e tudo mais, e deixando ele redondinho, ele está disponível para os membros a partir de R$ 7,99 ao mês. Inclusive, você pode fazer uma assinatura, uma vez só no mês, cancelar depois, e você vai poder consumir todos os conteúdos aí disponíveis para os membros aqui do canal, que são horas e mais horas e muitas horas dos vídeos, né, do zero ao Hackintosh, em que eu pego um setup e faço todos os detalhes dele para você fazer todo o processo de criação, de EFI, refinamento, tuning e tudo mais. Mas então tá aqui, né, o Bluetooth também funcionando, nenhum desses itens até tá conectado, né, nesse momento. Partindo mais para frente, tem aqui a abinha Sound, que traz aí mais detalhes sobre o nosso codec de áudio, que também está 100% funcional nesse setup. Aqui a nossa abinha USB, vou clicar na vassourinha para limpar, vou clicar aqui para atualizar,
E olhem aqui, está aqui feito justamente o mapeamento das portas USB, que é coisa que geralmente as pessoas têm preguiça de fazer, não fazem, mas eu sempre ensino e reforço sobre esse assunto e a importância do mapeamento das portas USB, porque elas influenciam em todo o seu Hackintosh. Então, independente se a tua porta USB está funcionando, você conecta lá um dispositivo, um mouse, um teclado, um headset, um SSD, qualquer coisa do tipo e funcione, isso não quer dizer que ela está correta. E aqui a gente consegue ver que então tem todas as portas que são nomeadas como USB 2, que são padrão 2.0. Tem as USB 3, que é justamente o padrão 3.x, porque pode ser 3.1, 3.2, Gen 1, Gen 2, e todas essas variações do USB 3. Tem as Type-C aqui mais SW, que é justamente do tipo C, e o SW é de Internal Switch, ou com o Switch Internal, que eu também explico nas minhas lives, ou o que significa, né, esses parâmetros aqui, porque Type-C, a gente tem Type-C padrão 2.0, a gente tem Type-C 3.0 no padrão com o Internal Switch, que é o caso aqui, e tem Type-C sem Internal Switch, que nesse caso aqui a gente não tem nesse setup aqui. Mas eu explico essas diferenças dessas portas aí Type-C. E a última portinha aqui, ó, internal, que é onde está conectado aí o Bluetooth e que a gente carrega ele e faz todo o funcionamento nesse setup. Aqui em disques, eu estou utilizando um WD, um Western Digital, né? WD Black SN770 de 2 teras. Ele já é um NVMe Gen 4, só que essa placa-mãe suporta até Gen 3. Ou seja, a taxa, meu Deus, a taxa de transferência que ele é desse SSD aqui, desse NVMe de 5 GB, 5.000 megas por segundo ou 5 GB por segundo, tanto leitura quanto escrita, ele fica limitado ali em médias de 3.500, que é justamente a velocidade de Gen 3, PCI Express 3.0. E aqui por último tem a aba PCI de PCI Express, que são todos os componentes PCI Express que existem nesse setup aqui. Então tá aqui todos os detalhes para vocês conhecerem a fundo todos os componentes aqui desse setup. Aproveitando, se eu vier aqui ó, no vídeo proc, vou dar aqui um Remind Me Later e depois em Settings. Eu mostrei para vocês aqui no Hacking Tool que o nosso VDA Decoder ele está como full suportado. E além disso, eu afirmo para vocês que o H265 também funciona 100% e o Quick Sync ele está ativado. Como que a gente tem a comprovação técnica que o Quick Sync realmente está ativado? Aqui com o VideoProc, eu vou pegar aqui ó, o iGPU, que é o meu Stats. Inclusive, quem quer ter esse aplicativo aqui com todos os percentuais de uso de CPU, RAM, a parte de GPU, independente se é DGPU ou se é iGPU, ele traz aqui os detalhes, mas é um aplicativo chamado Stats. É só você procurar no Google Stats Mac, vai ser o primeiro resultado. Mas aqui tem justamente nossas duas GPUs, ó, RX 580 e a UHD Graphics 630, que é a nossa iGPU. E quando eu venho aqui em Options e faço essas duas verificações aqui, ó, por mais que apareça aqui o Graphics AMD Radeon RX 580, o codec H264 e HEVC, ele vai tentar fazer isso na UHD 630. Então eu vou vir aqui, ó, refresh e notem quem é que faz o uso, ó. Não é a minha RX 580 e sim a minha UHD, ou seja, o nosso Quick Sync está 100% ativado, ó. Vou fazer a verificação do outro codec, o HEVC, e novamente aqui, ó, o uso da GPU em questão é justamente a nossa iGPU e não a nossa DGPU. A nossa DGPU, que é a RX 580, ela fica com basicamente duas tarefas. Nos dar vídeo, que é isso que vocês estão vendo na tela aqui, e fazer a parte de processamento aí pesado na hora de processamento gráfico aí que existe dentro, né, do nosso Hackintosh, existe dentro de aplicativos que eventualmente você utilize, Final Cut, DaVinci Resolve, After Effects, Cinema 4D, enfim, o aplicativo que você utilizar. E a nossa iGPU vai trabalhar em conjunto com a 580 para facilitar aí o funcionamento do Quick Sync e acelerar ainda mais, né, o nosso Hackintosh. Já passando para agora os benchmarks, que são resultados de testes que a gente faz. Vou mostrar aqui alguns benchmarks para vocês, mas depois a gente vai ver na prática aqui, por exemplo, o Android Studio funcionando, o Xcode com o Simulator funcionando, porque esse Hackintosh aqui realmente não tem nada, mas nada que ficou que tenha um detalhe, um pelo no meio do caminho. O negócio é literalmente perfeito. E aqui para falar sobre benchmarks, é outra coisa que praticamente ele é perfeito, porque não adianta. O desempenho desse cara aqui, extremamente bem calibrado, vocês vão ver que tem alguns itens interessantes e que vocês vão ficar talvez surpresos igual eu. Notem o seguinte aqui, ó, eu tenho benchmarks já feitos para o Windows e para o macOS.
Eu vou abrir aqui, ó, Geekbench na versão 5, que é o teste de CPU. Com ele aberto aqui, ó, vou deixar ele aqui e vou abrir o Geekbench também na versão 5 para o macOS. Notem isto daqui, ó, 1.406 pontos para single core e 1.422 para single core aqui no macOS. Apesar de praticamente ser um empate técnico, o macOS ele está mais rápido do que o Windows, utilizando até mesmo, né, o Windows que, por exemplo, é nativo para o hardware, que não tem adaptação, não tem EFI, não tem OpenCore nem nada. E o multicore aqui, ó, 10.500 pontos no Windows 11 Pro e 10.657 pontos em multicore para o macOS. Lembrando, o macOS aí é o processo de Hackintosh, é OpenCore, existe aí, entre aspas, né, toda uma adaptação, e tá aqui, ó, a comprovação técnica que, por mais que sejam pequenas diferenças, o macOS traz aí mais efeitos e mais desempenho, traz mais suco, né, mais água dessa pedra aqui quando o assunto é desempenho, por exemplo, né, de CPU. Pegar outro teste aqui, ó, Geekbench na versão 6, que é outra API de teste, né? Já são outros mecanismos de testes. E vamos ver como é que ele ficou aqui fazendo teste tanto no Windows quanto no próprio macOS. Aqui, ó, o resultado é do macOS. Não, aqui é o resultado do Windows. Estou invertendo aqui, ó. O resultado do Windows e o resultado do macOS. Então, no Windows, 1879 contra 1873. Aqui o macOS ficou um pouco para trás, aí ficou em 5, 6 pontinhos para trás, mas olhem esse multicore do Windows, 9.491 contra 9.657 dentro do macOS. Ou seja, novamente pontos para o macOS, que sobre fazer, né, um melhor aproveitamento de todo esse conjunto de hardware aqui, tanto das memórias que são mais rápidas, desse processador e tudo mais. Aqui é só um teste, né, com o Geekbench, mas, por exemplo, a gente pode pegar um teste com o DaVinci Resolve, pegando o mesminho projeto. Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Aqui é o DaVinci Resolve do Windows, aqui, ó, testezinho de baixo aqui, ó, do Windows. Ele fez em 3 minutos e 49, 3 e 48, 3 e 54, o H265, que geralmente é problema dentro do macOS, quando você tem plataformas mais novas, como por exemplo aí Alder Lake, Raptor Lake, que são processadores de 12ª, 13ª geração. E já para o macOS, vamos ver como que ficou este render aqui. Vou dar um zoom, porque senão eu também não enxergo. Trazer aqui, ó, pro ladinho. E notem essa diferença. 3 minutos e 8, 3 e 8, 3 e 11. H265, ó, 3 e 11. Contra 3 e 54, o mesmo projeto no Windows. Esses outros codecs aqui, ó, H264... alguns jobs aqui para YouTube 4K, YouTube Full HD, notem, ó, tudo 3,49, 3,48, 3,55, 3,56 contra, aqui, ó, lembrando, é o mesmo hardware, é o mesmo tudo, só muda o sistema operacional e uma EFI bem calibrada, bem criada, que a gente que a gente ensina aqui no canal todos os artifícios técnicos para você extrair todos esses mesmos resultados e ter uma EFI 100% calibrada aí para o teu Hackintosh. Então a gente tem aqui, ó, 3,12, 3,9, 3,14, são resultados realmente muito mais rápidos do que fazer o mesmo render aqui dentro do Windows utilizando o mesmo hardware. E aqui eu te faço uma pergunta, será que o Hackintosh realmente deixa a desejar por não ser, né, um sistema operacional aí nativamente, vamos assim falar, ou oficialmente suportado com o seu computador? Tem gente que fala que isso aqui até mesmo prejudica o nosso hardware. Bom, acredito eu que vocês estão vendo, né, que apesar de não prejudicar, porque eu nunca vi Hackintosh prejudicar hardware nenhum, os resultados aí, não somente nesse setup, como outros que eu mostro aqui no canal, principalmente os renders do DaVinci, sempre foram mais rápidos dentro do macOS e, enfim, o macOS sempre trazendo mais pontos aí e mais desempenho, fora o workflow de trabalhar no macOS, que é muito mais um workflow fluido do que se comparado até mesmo no Windows. Mas isso aí é, talvez, assunto para outro vídeo, porque é capaz até dar uma briga aí com um fanboy, tanto da parte da Microsoft quanto o fanboy da própria Apple. Fica aí os dois sistemas aqui compatíveis, porque esse Hackintosh ficou aí dual boot, né, rodando tanto o Windows 11 quanto, né, o próprio macOS Ventura. Aqui um teste que eu faço com o CPU Endurance para fazer algumas métricas aqui, ó, mas basicamente eu deixo ele por 10 minutos cravados rodando, usando 100% do nosso processador, todas as threads, inclusive esse i9 aqui tem 20 threads no total, e todas as threads aí, ou todos os cores, performance cores, não tem aqueles cores de eficiência nem nada.
E aqui, ó, justamente eu deixo esses 10 minutos para verificar algumas coisas, como por exemplo, temperatura. Ele ficou aqui, ó, na média de 87 graus. Lembrando que é ITX, tá num case, tá aqui do meu ladinho, extremamente pequeno, com um water cooler da NZXT de 280 ou 240 milímetros, que é o modelo X73, duas fãs. E tá aí, ó, ele fica extremamente estável, sem apresentar nenhum tipo de anomalia, com 100%, né, de utilização de todos os cores de processamento. E olhem esse consumo aqui em watts, né, de energia. Basicamente, né, quase que 200 watts de energia, porque esse cara aqui, o CPU Endurance, de todos os testes que a gente faz, por exemplo, o Geekbench, o próprio Cinebench R23 ou outros softwares que fazem, né, o estresse na nossa CPU, que até mesmo esse software aqui, que é o Intel Power Gadget, que eu tenho ele instalado aqui, ó, é esse cara que é o Intel Power Gadget, ele também faz testes. A gente vier aqui, ó, em testes, tem testes, por exemplo, máxima frequência, 2, 4 threads e também todas as frequências, que todas as all threads frequencies, que ele vai fazer todos os testes em todos os cores de processamento, todas as threads. Só que mesmo assim, ele não chega a ter mais uso do que, por exemplo, esse Endurance aqui, que realmente esse cara estressa até o último. Querem ver o que eu estou falando? É isso aqui, ó. Por exemplo, vou abrir novamente aqui o Intel Power Gadget, deixar ele aqui em cima para não criar confusão. E notem o seguinte, se eu vier em teste e vier aqui, ó, all thread frequency, vamos ver quanto ele vai bater aqui de consumo. Ele bate aqui, ó, menos de 100 watts de consumo aí dentro de todo esse nosso processador. Agora, se eu pegar aqui, ó, pegar o teste, vou desabilitar ele aqui e vou pegar o Endurance novamente aqui, ó. E vou vir aqui e vou dar um play nas 20 threads. Notem o consumo, ele bate quase 200, agora está batendo aqui, ó, 180, 181, provavelmente a gente deixar mais longo prazo aqui, os 10 minutinhos, ele chega aí a quase 200. Então esse cara aqui, eu acabo sempre escolhendo ele para fazer esse teste aqui com o Intel Power Gadget, porque a gente consegue realmente estressar a máquina no total, até para ver temperatura, ver consumo, e a gente consegue ver que esse processador aqui ficou basicamente do que frio, porque 87 graus para um Core i9, se você já vê assuntos sobre i9, você sabe que o i9 geralmente ele bate 100 graus facilmente, mesmo, né, na nona, na décima primeira geração e até os mais novos que batem sempre 100 graus aí, independente do water cooler que está utilizando ou qualquer o sistema de resfriamento que está utilizando. Mas até o décima e a 11ª geração, 100 graus também não era difícil atingir e esse cara aqui, ó, ficou com 87 graus. Tem mais alguns testes aqui, como por exemplo o Cinebench, o R23 com 16 mil pontos e 857 para multicore e 1.362 para single core aqui dentro do macOS. Vou fazer até o seguinte, vou deixar ele aberto aqui, porque senão eu vou esquecer esses números, e pegar o Cinebench. Eu não tenho o Cinebench aqui? Eu não fiz os testes com o Cinebench? Então faz o seguinte, pula essa parte aqui, ó, mas de qualquer forma, ó, 16 mil pontos, quase 17 mil pontos para multicore e 1.300 pontos aí para single core aqui dentro do macOS. E ele fica ranqueado aqui, ó, extremamente no terceiro lugar em multicore, comparado até mesmo os Xeons W, que Xeon W é outro patamar, mas ele fica acima de AMD Threadripper, fica acima de, por exemplo, outros modelos de i9 de gerações anteriores, acima de outros Xeons. Enfim, é um processador que dá muito caldo ainda e que, apesar de ser 10ª geração, ele é tão bom quanto o 12º que eu tenho aqui do meu lado, que eu uso no dia a dia. A única diferença é que o meu 12º tem uma RX 6900 XT, que aí sim, posso rodar jogo, posso rodar os renders, posso fazer uma outra atividades que realmente ele é muito mais rápido. Mas em si, falando de processamento, não existe praticamente diferença aos meus olhos entre utilizar, por exemplo, um Intel i9 de 12ª geração com esse i9 aqui, que é extremamente bem calibrado e 100% nativo com o nosso macOS. Até por isso que a gente escolheu essa plataforma aqui, ó, Z490i, justamente por ser um chipset da linha 400, na qual a gente pode até mesmo utilizar a GPU integrada não somente para o Quick Sync, que eu mostrei para vocês aqui em funcionamento, como até mesmo deixar esse setup mais barato, tirar a RX 580 e utilizar somente a GPU integrada. Inclusive, esse setup aqui, ele está à venda com essas especificações, tirando ali o NVMe, que é esse SN770, e a GPU, que é a RX 580, mas ele está à venda e vou deixar os detalhes aqui embaixo na descrição aí, quem tiver interesse em adquirir, peça única, chance única de vocês comprar. E também vai ser anunciado no nosso Telegram, e o nosso Telegram se encontra aqui embaixo também na descrição. Outra coisa interessante aqui, ó, que a gente consegue ver,
por exemplo, são os testes aqui com a Morphle Disk Mark. Eu lembro que eu falei para vocês que esse cara aqui ele ia limitar em 3.500 megas, né, por segundo. Então tá aqui, ó, 3.454 megas de leitura e de escrita 3.194 megas por segundo aqui para escrita para esse SSD. Como ele é Gen 4, se fosse uma plataforma, por exemplo, de 11ª geração com um chipset Z590, já esse cara aqui pularia para médias, né, aproximada aí de 5.000 megas por segundo. Só que, sinceramente, eu achava que isso daria diferença, mas dá mesmo é somente no nosso bolso e nos benchmarks, porque no dia a dia não dá diferença alguma a se utilizar aí Gen 3, Gen 4, pelo menos em todas as atividades que eu faço. Às vezes eu rodo jogos, rodo máquinas virtuais, rodo laboratórios aí com sistemas, outros sistemas operacionais e sinceramente eu não percebo diferença nenhuma em utilizar um Gen 4 comparado aí, por exemplo, um Gen 3 ou NVMEs que são mais de entrada. E aqui, ó, por último, até para dar mais um exemplo para vocês, aqui são as bandas dessas memórias aqui, ó, elas são, né, DR4, 4133 com XMP habilitado e olhem essas taxas de transferência, tanto de leitura quanto de escrita. Se tirar uma média aqui, ó, dá uma média de 50 gigas por segundo. Ou seja, vocês acham que é rápido ou não é? Uma memória comum, como por exemplo uma 3.200 MHz aí em Dual Channel, esses valores aqui vão ser algo aproximado aí de 28, 30, 32 gigas por segundo. Aí a pergunta que eu te faço: será que dá ou não dá diferença? Uma EFI bem calibrada, uma BIOS atualizada desse setup, porque estava com uma BIOS aí antiguinha e não estava tendo todos esses resultados, XMP habilitado e uma memória caprichada. Será que dá ou não dá diferença aí? Realmente uma diferença demais. Faz o teste aí no teu setup aqui, ó, a Morphle's Memory Mark, tem esse software aqui na Apple Store e depois comenta, né, aqui nos comentários. Comenta nos comentários. Você entendeu, né? Qual foi o resultado que você teve aí com o seu setup. Mas aqui são os principais resultados aqui de benchmark e tudo mais. Quem quiser saber mais detalhes, pode acessar aqui o meu GitHub e vocês vão procurar aqui, ó, por Public. E Public vai ter aqui, ó, justamente esse setup aqui, ou esse repositório que é público, contendo as informações desse setup aqui. Então, a Asus Z490i ROG Strix com o Core i9 10900K e RX 580. E aqui tem todos os resultados de benchmarks e infos, que esses infos são prints que eu vou tirando de Hacking Tool, System DSDT, aqui extraindo a DSDT já com os patches, prints do Geekbench e resultados, mas são todos esses itens que eu vou mostrando aqui na tela para vocês, a quente aqui, enquanto a gente faz o review dessa máquina. Então por isso que eu acabo não abrindo, né, esse item infos aqui, que é somente mesmo para documentação aqui, deixar tudo documentado nesse repositório. Agora falando sobre a parte de funcionalidades desse cara aqui. Eu sempre mostro para vocês nos reviews recentes que a gente está fazendo, principalmente nesse quadro aí de reviews de Hackintoshes para quem quer se tornar Hackintosh VIP, que tem acesso a, por exemplo, a cópia da EFI desses repositórios que eu mostro nesses vídeos aqui. Eu sempre mostro aí que, por exemplo, o Android Studio ele acaba não funcionando em setups mais modernos. Então, se eu vier aqui, ó, Virtual Device Manager, ó, notem a API na versão 34, a última API disponível. Se eu dou um play, por ele ser já um Hackintosh de 10ª geração, 100% calibradinho para o macOS, uma EFI 100% redondinha, não tem adaptação praticamente que nenhuma, ele funciona tranquilamente para nós aí, o Virtual Device aqui, rodando APIs mais novas do Android Studio. Quem está montando às vezes, um Hackintosh para desenvolvimento de software vai utilizar o macOS, mas vai utilizar justamente aqui o Android Studio, tem essa limitação que APIs acima da versão 30, então API 31, 32, 33, 34, que é o caso dessa última API no momento em que eu faço esse vídeo aqui, elas não são compatíveis, então sempre tomar esse cuidado que eu venho mostrando a vocês aí, e aqui ele funciona sem problema algum, esse Virtual Device, e eu poderia codar aqui normalmente um aplicativo para Android e iria funcionar. Eu vou vir aqui agora, vou desligar esse cara aqui, porque, opa, até desliguei aqui, mas na verdade não quero desligar aqui, dá para fazer assim, ó, igual usar ele normalmente, mas eu vou aqui quitar ele só para mostrar que realmente funciona o Android Studio sem problemas algum. O outro cara aqui que nos outros setups não apresenta problema, mas para até deixar evidenciado aqui, ó, um setup com o iOS Simulator, que é justamente para trazer os devices da Apple, para você testar os teus aplicativos. Então tem aqui, ó, um exemplo de iPhone 14 Pro Max, mas eu posso vir em File Open Simulator, tem tvOS, tem WatchOS. Nunca testei esses caras aqui, ó. Vamos até testar aqui, ó, Apple WatchOS Series 7, 45mm. Vamos ver.
em quanto tempo que ele carrega para nós. Vamos ver se esse setup realmente é bom. Ó, aqui, ó, nosso uso de CPU quase 50%, já baixou, tá com certeza carregando. Deixa eu abrir os detalhes aqui, ó. Notem que ele trabalha a frio, aí, ó, 50, 49 graus, 42 graus. Eu pensei que não ia abrir nosso iOS aqui do WatchOS, mas ele abre aí, ó, normalmente e funciona tranquilamente. Enquanto ele abre aqui, vou até vir aqui, ó, File Open Simulator e vou abrir, deixa eu ver aqui, iPad Air, ó, tudo ao mesmo tempo. Então tá carregando o sisteminha ali da maçã, o WatchOS. Tô tentando arrastar aqui, que agora acho que ficou um monte de coisa aqui. Eita, agora bugou aqui, ó. Aqui. Agora sim funcionou. Acho que era meu mouse que estava dando umas bugadas. Tá carregando ainda o reloginho aqui. Eu pensei que era um sistema leve, mas pelo jeito não é tão leve aqui, ó. E o iPad Air de quinta geração, já está funcionando, já carregou. Posso até abrir aqui o Safari. Nota que tem um monte de coisa rodando, né, ao mesmo tempo. E para testar aqui, ó, vou aqui, ó, abrir um lukina.com.br. Para onde que ele vai? Para onde que ele vai? Aí, ó, pro canal Universo Hackintosh. O maior e melhor canal quando o assunto é Hackintosh. Eu mostrei isso aqui num post, mas vocês conhecem aquele site, o Geekbench, geekbench.com.br, que é o software de fazer benchmarks? Opa, até eles. Veio aqui para o Universo Hackintosh. Brincadeiras à parte, mas eu comprei o domínio.com.br da Geekbench. Então, se Geekbench estiver vendo esse vídeo, patrocina nós, compra esse nosso domínio que eu entrego a vocês. E é isso aí. E o nosso WatchOS aqui, ó, tá carregando. Talvez o negócio é demorado. Eu vou fazer o seguinte. Vou tomar um gole d'água, vou fazer um corte no vídeo e vamos ver se isso aqui vai carregar. Eu vou esperar 100%, se não funcionar eu já digo para vocês, então aguarda um segundinho aí. Opa, piscou. Deixa eu até guardar meu celular de volta aqui, ó. Piscou. Será que vai funcionar? O que acontece aqui? Eu consigo girar isso aqui? Não consigo? Consigo apertar esse botão? Tá carregando. Olha, não sabia que o sistema do reloginho da Apple era mais pesado que um iPad, mais pesado que um iPhone, e ele continua carregando. Mas agora eu tô curioso, para vocês verem como não tem roteiro isso aqui. Eu vou testando tudo na prática junto com vocês, até para poder passar todo esse feeling aqui para vocês. E tá aí, ó. Vamos ver se o WatchOS vai carregar. Pelo jeito ele não vai carregar ou tá carregando. Então vamos esperar mais um pouquinho e eu já volto na sequência com vocês. Eu acho que ele não está carregando. Eu tô esperando muito tempo, já tá consumindo. Opa! Quando eu falei que tava pensando em desistir, que eu ia tentar abrir outro, tá aí, ó, funcionou, demorou, opa, aí sim, hein? Bom, então tá aqui, ó, tá funcionando o nosso WatchOS, ele demorou, não foi pouco que demorou, acho que demorou uns 4, 5 minutos aí, qualquer coisa, você vê o vídeo, conta pra nós quanto tempo que demorou, que não vai ter muitos cortes aqui, mas tá aí funcionando, então 100% o nosso Hackintosh, quando o assunto, né, é, por exemplo, o simulador da própria Apple. Agora eu vou vir aqui e vou quitar ele. O próximo item que a gente vai ver, geralmente eu demonstro nesses reviews, é justamente o funcionamento do Docker. Lembrando que, por exemplo, o Android Studio, o Docker, que eu vou demonstrar agora, eles funcionam tudo em cima do item de virtualização aí do seu Hackintosh. Então, por exemplo, né, plataformas AMD ou o bom e velho, né, aí Ryzen Tosh, infelizmente Docker, o Android Studio, eles já não funcionam e possuem essa limitação. Aqui dentro do Docker, notem que é o próprio Docker para o macOS. Eu vou vir aqui, vou tentar criar um container, porque eu não tinha preparado nada disso aqui. Vou abrir o bom e velho MySQL, vou dar um run. Como não tem a imagem, ele vai fazer o download desse container para poder rodar e subir nesse Hackintosh aqui, ó. Então tá fazendo um download. O download já deve abrir uma outra telinha aí para nós. Vamos aguardar. Isso aqui acho que tem uns 500 megas talvez, ou até menos. Pronto, aqui, ó. Optional Settings. Aqui eu só preciso colocar qual vai ser a senha do meu carinha aqui, ó. MySQL root password. Eu vou dar a senha Linux 1, 2, 3. Uma senha bem complicada. Depois um run. Ele começa já a subir o próprio MySQL aqui. Isso aqui ele roda em cima de um Ubuntu, né? Se eu não estiver enganado. E pronto, ó, já subiu. Agora, se eu vier aqui em terminal, consigo dar, por exemplo, um cat/etc/release, talvez. Ó, é em cima do Oracle Linux Server, não é nem em cima do Ubuntu. Ou seja, é um container que roda Linux por baixo dos panos, rodando em cima do nosso macOS 100% virtualizado. Depois eu vou vir aqui, ó, MySQL, -u root, -p de password, dá um Enter.
Vou colocar assim aqui, ó, Linux 123 e pronto, ó, Show Databases ou Show Databases. Tá aqui todos os databases criados. Vou criar um novo database aqui, ó, Create Database. Vou colocar Universo _ Hackintosh. Criou? Criou. Show Databases? Pronto, ó, está aqui. Vou quitar do meu Hackintosh, do meu MySQL. Vou entrar novamente. Vamos ver se meu database está lá ainda. Vai que ele sumiu. Ó, Show Databases. E tá aqui, ó, Universo Hackintosh. E esse container 100% aí funcional. Se eu der mais um kit não funciona. Se der um exit, ele fica hesitando do negócio. Mas tá aí o meu container 100% funcionando. E como vocês estão vendo, extremamente rápido. Eu posso vir agora nele aqui, ó, dar um stop nesse container. E depois eu posso vir aqui, eu acho que em images ou imagens, né? Ainda posso fazer, por exemplo, a exclusão dele, porque eu não vou mais utilizar. Ou não sei como é que exclui. Deletion failed. Delete the container that's using and try again. Não está em uso, já foi estopado. Por que que ele não está? Volumes? Ah, acho que é o volume. Delete forever, também não. Containers. Mas um som cabeção da abóbora aqui mesmo, aqui, ó. Eu tenho que deletar o container para depois deletar a imagem dele. Agora sim, ó, delete forever, pronto, deletou tudo, mas tá aqui o meu Docker 100% funcional. Tem mais alguma coisa interessante para mostrar aqui para vocês? Tem, é justamente o repositório desse cara aqui, que ele vai estar disponível justamente para quem é Hackintosh VIP. Então quando eu venho, por exemplo, aqui no meu GitHub e coloco a pesquisa por VIP, a gente já tem um total aí de 4 setups montados para quem se torna Hackintosh VIP aqui no canal ter acesso, né? Por exemplo, uma cópia por mês desses repositórios. O repositório da vez é este cara aqui, né? O Asus, opa, já cliquei em 2 vezes, mas é o Asus Z490i. Esse setup aqui está com todas as EFIs prontas, tudo prontinho para rodar. É somente você se tornar Hackintosh VIP. E caso você tenha uma placa-mãe igual essa aqui e monte um setup semelhante, você pode aproveitar essa EFI aqui, às vezes fazer um ajuste aqui ou ajuste lá. Mas melhor ainda, se você quiser esse Hackintosh aqui, essa unidade, ela está 100% à venda. Até para mostrar todos os detalhes, todas as especificações desse setup aqui, ó. Estou utilizando um NZXT H210i na cor branca, que é esse case aqui, ó. Vocês podem ver que ele não é muito dos baratos, ele é um case da NZXT, mas é um case extremamente minimalista, bem ventilado, tem fã em cima, tem fã atrás, o water cooler fica aqui do lado, ó, nessa frontalzinha aqui, então é esse case que eu estou utilizando. De fonte, eu estou usando uma XPG Core Reactor de 850 watts. Por que essa fonte? Justamente para ter energia de sobra. Amanhã depois, você quer, por exemplo, fazer um upgrade e colocar uma RX 6900 XT, que é a placa de vídeo aí mais potente que a gente tem para os nossos macOS. A gente pode colocar utilizando essa fonte que já existe nesse setup. Lembrando que ela é 100% modular e notem o seguinte, se eu vier aqui, ó, pesquisar por garantia, ela tem 120 meses de garantia, ou seja, ela tem 10 anos de garantia. O que eu quero dizer com isso? É uma fonte que não tem o que falar. Além de potente, modular, ela tem uma garantia de apenas 10 anos. Será que é um produto bom? A placa-mãe eu já mostrei para vocês, mas é uma Asus Z490i ROG Strix. Quem quiser ter mais detalhes dessa placa-mãe aqui, aqui tem anúncios de placas somente mais novas. Tem uma para vender aqui, ó, usadinha, mas é o final G, não é a mesma placa que tem aqui, então não é nem mesmo ITX. Mas aqui está aqui, é justamente essa plaquinha aqui, ó, uma Z490-i Gaming, então é uma placa aí que não tem, é o topo do topo, né, da plataforma aí de 10ª geração, como vocês podem ver, ficou até mesmo melhor no macOS do que no próprio Windows. Tá aqui ó, o módulozinho Wi-Fi, pensei que ia mostrar para nós ali no Hacking Tool, mas ó, Wi-Fi 6 AX201, uma rede Intel de 2,5 gigabits, que é a nossa i225, ela tem USB-C, tem USB normal, tem as USB aqui ó 3.2 Gen 2, que são de 10 gigabits, enfim, é uma plaquinha mãe perfeita, principalmente para montar esse Hackintosh. O processador é um 10900K, então quem quer brincar mesmo com o overclock, ele é um processador desbloqueado para overclock. Ele conta aí com 10 núcleos, 20 threads, chega a 5.3 GHz aí com turbo, isso nas frequências bases, as frequências, né, originais do processador. Então dá para fazer um overclock, dá para extrair ainda mais desempenho. O cooler que eu estou utilizando nesse cara aqui, ó, é um NZXT X63.
é esse cara aqui, que não é esse coloridinho, é esse cara mais discretinho aqui, ó. Também é um cooler um pouquinho mais salgado, R$1.200 e poucos reais, mas também está instalado nesse setup aqui, não está mais disponível na Kabum, mas vocês viram ali que tem alguns anúncios sobre esse cara aqui, mas é ele que está instalado e resfriando esse Core i9. Para a venda, eu estou vendendo ele com Kingston NV2, que são os modelos que eu sempre recomendo para Hackintosh custo-benefício. É um NVMe que você compra no Brasil com garantia, tem garantia de 5 anos, são bons, bonitos e baratos. E a plaquinha de vídeo que eu usei nesse setup para fazer esse vídeo aqui, RX 580 ASRock. Não existe mais para vender, mas é uma plaquinha, inclusive é essa plaquinha aqui, ó. RX 580 Phantom Game, aqui ó, custa 1.000 e cacetada no Mercado Livre, mas essa plaquinha eu não vendo, é minha xodó, tenho nota, tenho caixa, ela é 100% minha, essa aqui não faço questão de vender. E por último faltou, né, é um WD-SN 770 de 2 teras, que tá nesse setup que eu mostrei os reviews para vocês, mas ele vai com o Kingston, não vai com esse NVMe aqui. Mas todos os detalhes de venda desse setup você vai encontrar aqui embaixo, e também no nosso Telegram com todos os preços, opções aí de compra, opções de configuração e tudo mais. Então um Hackintosh que para mim, na minha opinião, ficou 100% perfeito. É um i9, é uma plataforma suportada oficialmente ainda, ou nativamente, vamos assim falar, com o macOS. Funciona tudo vezes tudo, virtualização, Android Studio nas versões mais novas, Quick Sync, funciona DaVinci Resolve, H265, não adianta, o negócio funciona tudo. E se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo na descrição, na área de comentários desse vídeo. Na descrição vocês não mexem, é só eu que mexo. Então deixa aqui embaixo e eu ajudo vocês aí. E quem quiser a cópia dessa EFI, Hackintosh VIP, se torna membro aqui do canal. Se você quiser assistir a live, na qual eu demonstro a criação e 100% de toda a EFI para esse carinha aqui, customizando essa EFI, fazendo todo o tuning dela, é uma live de 4 horas de duração, tem muito conteúdo, é só se tornar Hackintosh genuíno aqui no canal, um membro que custa apenas R$ 7,99. E se você quer fazer a instalação aí do seu Hackintosh, tem outros guias que eu deixo aqui embaixo, tem guias para AMD, guias para Intel, para Ryzen Tosh, tem guias para virtualizado, guias gratuitos e também os mega guias que estão disponíveis aí para Hackintosh genuíno, que custa aí esses R$ 7,99. Temos também o nosso curso de como instalar um Hackintosh profissional, primeiro link aqui embaixo na descrição. E acredito que é isso. Esse vídeo ficou longo, espero que você tenha ficado até aqui. Se você ficou, comenta que você ficou e eu vou te disponibilizar um cupom aí com 7% de desconto para você adquirir o curso de como instalar um Hackintosh profissional até finalzinho de agosto, então até o dia 30 ou 31 de agosto, que é o último dia desse mês de ano 2023. Então nos vemos em breves, nos vemos nos próximos reviews, nos próximos vídeos, nas próximas lives, lá no curso de como fazer, né, como montar, como instalar um Hackintosh profissional. Valeu, falou, fui!